Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre microbiologia dos alimentos, tá? Nós estamos na disciplina de conservação e armazenamento da matéria-prima dos produtos agroindustriais. Nas aulas passadas, né, eu postei sobre uso de aditivos, o que é um aditivo, segundo a Anvisa, quais os aditivos mais utilizados na agroindústria. Nós também conversamos novamente sobre conservação e métodos de conservação dos alimentos, né? A professora postou as aulas lá. Agora a gente vai entrar em microbiologia dos alimentos, ok? Então, pessoal, a microbiologia ela tem três fundamentos principais, né? O primeiro que vai ser a preservação do alimento, né, pelo emprego de micro-organismos, a detecção e prevenção de intoxicações, infecção, né, em relação à ação de micro-organismo no alimento, tá? E o controle da transmissão de doenças através dos mesmos. Pessoal, é muito parecido a relação que existe entre o homem e os micro-organismos, tá? Nós e os micro-organismos, seja ele bactérias, vírus, fungo, protozoário, nós temos algo em comum que se refere à exigência nutricional, né? Ambos os metabolismos, o humano e do micro-organismo, eles precisam de proteína e carbono, tá? Que junto com a gordura vai proporcionar a energia necessária que nós precisamos para a mantença, tá? Então, nós precisamos da proteína do alimento, desculpem, do carboidrato do alimento, tá? E a gente também precisa da gordura, muito importante. Eles também utilizam a gordura, ok? Qual é a importância, né, dos micro-organismos? Eles desempenham papéis muito importantes nos alimentos, tá? A gente pode classificar três grupos, dependendo do tipo de interação que existe entre o micro-organismo e o tipo de alimento que está interagindo. O primeiro são micro-organismos que alteram os alimentos, tá? Os micro-organismos nos alimentos causadores de alteração químicas prejudiciais, resultando na deteriorização microbiana. O segundo, ainda pessoal, a deteriorização resulta em alterações, né? O processo organolético, que a professora já havia citado para vocês. Então, alterações de cor, odor, sabor, textura e aspecto do alimento. Então, esse aqui é o micro-organismo que altera o alimento, né? Em alterações químicas prejudiciais. Então, eles vão estar altamente ligados ao conteúdo de alterações de cor, odor, sabor, textura, aspecto do alimento, ok? O segundo seria os micro-organismos causadores de doenças, tá? Que nos alimentos, então ele pode apresentar até risco de saúde, né? São os micro-organismos patogênicos, que pode afetar tanto o homem como o animal. Então, se eu me alimento ou se eu oferto um alimento com micro-organismos patogênicos para esse animal ou para o ser humano, esse animal ou ser humano pode desenvolver uma doença, né? As características das doenças que esses micro-organismos causam depende então de uma série de fatores, né, do micro-organismo e do alimento, tá? O micro-organismo patogênico pode chegar ao alimento por várias vias, tá? Sempre refletindo condições precárias de higiene durante a produção e armazenamento, distribuição ou manuseio em nível doméstico. Então, pessoal, aqui a gente pode ver que o alimento ele começa lá na criação, depois no abate, depois na indústria, depois no armazenamento desse alimento, depois na distribuição, manuseio em casa. Então, eu posso ter o desenvolvimento de certas patologias, não até porque ele foi armazenado de forma errada, mas o manuseio doméstico também me traz níveis perigosos de desenvolvimento de patógenos.
O terceiro seria micro-organismos que causam alterações benéficas ao alimento, tá? Então, é aquele tipo de micro-organismo que modifica as características originais do alimento, tá? Para transformar em um novo alimento. É o processo que a gente chama de fermentação, muito utilizados nos iogurtes, né? Com promotores de crescimento em relação ao animal, mas assim, lactobacilos, que a gente utiliza uma certa bactéria, um certo micro-organismo, e esse micro-organismo vai causar ação benéfica dentro desse alimento, tá? Vai aumentar os micro-organismos do intestino, vai tratar um tipo de patologia, tá? Esses tipos de alimento com esses micro-organismos fermentativos, porque é um processo de fermentação, eu coloquei aqui, né? São os queijos, as bebidas lácteas, cervejas, vinhos, pães fermentados, picles, chucrute, para quem não sabe é o repolho, tá? Azeitonas e etc. Então, quais são as fontes de contaminação, né? Então, o que vai contaminar o alimento? Então, vão ser o solo e a água, utensílios, né, plantas, trato intestinal, manipuladores de alimento que não usam a desinfecção, profilaxia e sanidade necessária, a ração animal contaminada, né, com algum fator tóxico, né, algum fator antinutricional. A gente tem fatores antinutricionais em alguns tipos de concentrado, de grãos, tá? De volumosos, de pastagem. Então, acontece muito. Pele dos animais, ar e pó. Então, esses são as principais fontes de contaminação do alimento, tá? Então, quais são os micro-organismos que atuam no alimento? Tá? Então, nós temos as bactérias gram-positivas, gram-negativas, os fungos, junto com eles, os bolores e as leveduras, e o vírus, tá, pessoal? Os fatores que influenciam na multiplicação microbiana. Então, quais são os fatores que influenciam nessa sobrevivência, né, do micro-organismo no alimento? Eles estão relacionados à característica própria do alimento, que a gente chama fatores intrínsecos. E a gente também tem os fatores extrínsecos, tá? Está relacionado com o ambiente em que o alimento se encontra. Então, vamos gravar. Fatores intrínsecos são características próprias desse alimento, e os fatores extrínsecos é relacionado ao ambiente que esse alimento está. Para os fatores intrínsecos dentro do alimento, tá? O próprio alimento, a primeira alternativa é a atividade de água, né? É o azão-azinho, tá? Os micro-organismos necessitam de água para a sua sobrevivência. Então, assim, a água livre do alimento já é capaz de ter uma certa produção de micro-organismos. Então, quando eu manuseio um alimento, armazeno, né, esse alimento, vendo esse alimento de forma inadequada, produzo esse alimento de forma inadequada e há uma certa quantidade de atividade de água nesse organismo, nesse alimento, é o que o micro-organismo necessita para se multiplicar dentro desse alimento, ok? Aqui eu coloquei para vocês, então, quanto aos fatores intrínsecos ainda, né? O grupo microbiano que atua dentro dos alimentos em relação à quantidade mínima de água que está nesse alimento. Então, nós temos um valor absoluto que nós temos de atividade de água, né? Então, a maioria das bactérias, gente, é de 0,88 a 0,91. Maioria das leveduras é de 0,88, a maioria dos bolores é de 0,80. As bactérias halófilas, né? 0,75. Os bolores xerotolerantes, tá?
então são 0,71. E os valores xerofilos, né, e leveduras osmófilas, é de 0,60 a 0,62, ok? Ainda existe alguns grupos de micro-organismos que são particularmente resistentes à água livre no alimento, tá? Então, quais são? Os valores de água seria maior que 0,98. Então, carnes e pescados frescos, leite e outras bebidas, frutas, hortaliças, tá? 0,93 a 0,98. Então, leite, concentrado de tomate, carne, pescado, 0,85 a 0,93. Leite condensado, né? Que a gente acha que nunca estraga, estraga. Salame, queijo, produtos de confeitaria, 0,60 a 0,85. Geleias, farinhas, pessoal, frutas secas, caramelo, goiaba, coco ralado, e 0,60, tá? Menor que 0,60, doce, chocolate, mel, macarrão. Então, vocês podem perceber que a gente não precisa uma quantidade muito grande de água no alimento para que esses micro-organismos possam estar se desenvolvendo dentro desse alimento, tá? Quanto ao crescimento e desenvolvimento desses micro-organismos, nós temos ainda o que chamamos de potencial de óxido-redução, ou redox EH, tá? Então, esse potencial de óxido-redução, ele age como um oxidante ou redutor, ou ele vai oxidar ou ele vai reduzir, tá? A química lá, a composição química do alimento, tá? E determina os tipos de micro-organismo através dessa oxidorredução que vão estar atuando dentro desse alimento. Então, a presença do oxigênio é o fator que vai contribuir para que ocorra essa oxidorredução, tá? E para o aumento potencial de micro-organismos dentro desse alimento, tá? O EH é medido em milivolts, tá? Que é o MV. Os micro-organismos, eles vão atuar, eles variam no grau de sensibilidade em relação ao meu redox NH, em relação ao meu potencial de óxido-redução, tá? Ainda quanto ao redox, né, nós temos os micro-organismos aeróbios, tá? Que requerem um EH positivo, então mais ou menos de 350 a 550 mV, tá? Um exemplo disso são os bolores, as bactérias e levaduras oxidativas, tá? Nós temos os micro-organismos anaeróbios, tá? Que eles requerem um EH negativo, então seria de menos 30 a 550 mV. Os facultativos, que multiplicam-se em EH positivo e EH negativo. Então, varia entre 100 a 350 mV, tá? Que são as leveduras fermentativas, as enterobactérias, os bacilos. E um último tipo de micro-organismo que a gente fala microaerófilos, tá? Eles multiplicam-se melhor em H baixo, que são exemplo das bactérias lácticas, né? Aqui entra muito a questão da fermentação já. Então, eu coloquei aqui para vocês um potencial, né? Uma tabelinha com alimento e o potencial óxido-redução EH desses alimentos, tá? Então, quer dizer assim, professora, potencial óxido-redução. Então, é que está havendo essa oxidorredução desse alimento e a gente viu os tipos de bactéria e micro-organismo que vão estar atuando nesse valor de oxidorredução que a gente falou aqui, tá? Os aeróbios, os anaeróbios, facultativos, os microaerófilos, tá? Então, cada um deles tem valores de EH. E aqui estão os seus valores e a atuação do micro-organismo dentro do alimento, tá? Então, eu tenho alimento, tenho oxigênio, vai acontecer o potencial de oxidorredução. Então, a gente pode observar aqui na tabela que nós temos o leite, né? Que ele vai de 200, mais 200 a mais 400.
os queijos, a carne, carne moída, carne enlatada, o suco de uva e o suco de limão. Nós também temos uma característica do pH em relação ao crescimento e desenvolvimento de micro-organismos dentro do alimento, tá? Então, o pH é um dos principais fatores do próprio alimento, aqui eu estou falando de fatores intrínsecos, né? Capaz de determinar o crescimento e sobrevivência desse micro-organismo. Então, os valores de pH, a gente fala que é ótimo e máximo, tá? Para essa multiplicação. Então, o pH em torno de 6,5 a 7,5, a gente fala que é um pH de neutralidade, é o mais favorável para a maioria dos micro-organismos, ok? Então, quanto à classificação dos alimentos em função desse pH? Então, nós temos os alimentos pouco ácidos, tá? Que o pH vai ser maior do que 4,5. Então, nessa faixa de pH, o micro-organismo é bastante variada, tá? Quem se desenvolve nesse tipo de pH, na maioria das vezes são bactérias, inclusive as que causam doenças, as patogênicas, os bolores e as leveduras, tá? Os alimentos ácidos, então um pH entre 4 e 4,5, menor do que o pH acima, tá? Nessa faixa, os micro-organismos eles se desenvolvem, tá? Aqui geralmente são bactérias lácticas do gênero Bacilo ou Clostridium, né? Que acaba também é um tipo patogênico, que tem uma infecção gastrointestinal, ok? E o terceiro são os alimentos muito ácidos, tá? Com pH inferior a 4,5. Então, a microbiota é capaz de desenvolver, né, praticamente todos os bolores e leveduras e as bactérias láticas e acéticas, que são as bactérias de ácido acético, tá? Aqui eu coloquei alimentos quanto ao valor de pH, então, né? Então, nós temos as hortaliças, as frutas, as carnes, os pescados e os laticínios. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Dúvidas? Obrigada e até a próxima aula.